Vamos ler esse texto, dois textos que eu separei, que nós vamos estar lendo. O primeiro texto se encontra em Mateus 12, 25, e o outro, Mateus 19, 6. Tá? O primeiro texto nos fala assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Espera aí, novamente, vamos ler? Vocês prestaram bem atenção? Amém, queridos? Todos acharam aí? Mas você pode ler comigo aqui, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O outro texto, que é Mateus 19. Não, outro texto é só um versículo só. Mateus 19, o outro. 19, 6, né? 19, 6. Mateus 19, 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Ela que foi preparada para nós, Senhor Deus, com tanto carinho, com tanta dedicação, com todo empenho, para que a Tua igreja, nesse tempo do hoje, pudesse, Senhor Deus, ser o diferencial, ser o referencial, ser, Senhor Deus, o marco, ser a expressão verdadeira, autêntica, legítima do Teu reino sobre esta terra. Deus querido, e nós queremos cumprir o papel, queremos, ó Deus, atender o chamado, queremos, Senhor Deus, nos posicionar diante, Senhor Deus, daquilo que o Senhor já tem colocado em nós mesmos, para sermos testemunhas fiéis, testemunhas, ó Deus, operantes, testemunhas, Senhor Deus, que marquem, Senhor Deus, ó Deus, que chame a atenção, que denuncie as obras do inferno, ó Deus, que Ele deixa, Senhor, se constituir como um farol, para iluminar o caminho, Senhor Deus, daqueles que se encontram em trevas. Por isso, nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos exercer a Tua palavra, Senhor Deus, nas nossas famílias, ó Deus, nos relacionamentos conjugais, na criação de filhos, na obediência aos pais. Nós queremos, Senhor Deus, estar cumprindo na íntegra a Tua palavra, Senhor Deus, e sermos participantes das Tuas promessas e das Tuas vitórias, Senhor Deus, que o Senhor tem prometido a todo aquele que Te ama, Senhor. Assim abençoa a Tua igreja, conduza-nos agora, Espírito Santo de Deus, para estar sendo compartilhando as Tuas verdades, ó Deus. E essa verdade venha estar testificando em cada coração esta noite. Abençoa os nossos irmãos, nossas irmãs, as famílias que aqui estão, Senhor Deus, representadas. Recebam da Tua graça, da Tua unção essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Poder sentar, amados. Queridos, antes de eu entrar propriamente na mensagem, é muito importante nós entendermos. Eu vou falar sobre dinheiro na família. É um assunto muito abrangente, muito abrangente. Eu tenho vários livros lá que falam sobre, da UDF, que falam sobre esse tratamento do dinheiro na família, abordando vários aspectos. É muito grande. A gente pensa que dinheiro é uma coisa muito pouca, né? Mas não, é muito vasto, é muito amplo. A relação do dinheiro dentro do relacionamento familiar, ele é refletido por uma fidelidade, um compromisso que a pessoa, que o cristão tem com Deus, nos dízimos, nas ofertas. Eu já conheci irmãos, já conheci pessoas que não concordavam com o dízimo e se contentavam apenas em ofertar. Ele queria ser generoso, mas da forma dele, do jeito dele. Mas não é assim. Você não ingressa em uma empresa, você não ingressa em uma corporação, você não entra para dentro de uma força armada da forma que você quer. Quem determina as regras é o lugar, é a instituição que você quer ingressar. Então você se adequa, você se molda, porque você quer fazer parte daquela empresa, você quer fazer parte daquela instituição, você quer ingressar naquela organização. Então você se adequa, você se molda para que você possa ser aprovado no critério de seleção e assim você fazer parte daquele lugar. Assim também é a palavra de Deus. É o reino de Deus.
O reino de Deus tem uma série de regras, de estatutos. E preste bem atenção, queridos. Esses estatutos, essas regras, são para o nosso bem. Entenda uma coisa. Antes de existir Bíblia, antes de existir qualquer coisa, antes mesmo de existir a Terra ou todo o sistema solar, Deus já era Deus. Ele não precisa criar o sistema solar, ele não precisa criar a terra, ele não precisa criar o homem, ele não precisa criar a igreja para ele ser Deus. Ele já é Deus, com todo o seu poder, autoridade e majestade. Tudo que Deus criou, tudo que Deus ordenou, tudo que Deus estabeleceu, queridos, foi para o meu bem e para o seu bem. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E Deus sabe disso. E nós, muitas vezes, nos deixamos enveredar por caminhos, por situações, por uma palavra do inimigo que não temos o discernimento, e encontramos o final desse caminho num prejuízo, numa desgraça, num caos, em algo fora do nosso controle, numa separação. Então, tudo que Deus determinou, queridos, entenda, é para o nosso bem. E quando ele determina que o homem, ele precisa dizimar, ele precisa ter o entendimento de entregar a 10ª de tudo que ele ganha ao Senhor, porque é estabelecido na palavra que não pertence ao homem, é algo que Deus pede, e se Deus pede, é porque é dele. A oferta é diferente, a oferta ela é voluntária, por isso que se chama oferta voluntária. A oferta voluntária parte de um coração generoso. É na oferta que tem o coração, a generosidade da pessoa. Porque a pessoa, ela já fez a parte dela, ela já dizimou, ela já devolveu a Deus que ela entende biblicamente que não pertence. Deus pediu, então pertence a ele. Mas é a oferta que ele encontra generosidade de querer agradar a Deus, de querer contribuir mais com o reino, de poder fazer mais por outras pessoas que estão ao nosso redor. Como eu falei semana passada aqui, na outra semana, quando eu preguei, que Israel negligenciou demais essa situação. E por causa disso, isso foi um dos motivos que levou Israel. Primeiro Israel, o reino do norte, a se esfacelar. Acabou. Tá? Acabou. Quando a Síria veio, acabou com o reino do norte. As 10 tribos desintegraram, se espalharam, sumiram. A única que prevaleceu foi a de Judá e Benjamim no sul, que também sofreu ataque e sofreu cativeiro babilônico. E também por negligenciar cuidado, a generosidade. Então, o nosso coração ele precisa ser liberto sobre finanças. E é interessante que quando Deus encontra um coração generoso, ele abençoa ainda mais. Ele faz multiplicar e faz prosperar. Sabe por quê? Porque Deus pode contar daquela pessoa como um canal que abençoa. E se você se torna um canal abençoador, Deus te abençoa cada vez mais. Isso é o que a Bíblia ensina. Eu estou falando isso, queridos, para nós entendermos melhor um pouquinho, porque às vezes nós cumprimos a palavra em parte e agimos de uma forma para deteriorar outra área da nossa vida, a finança na família, nas finanças do lar. Eu coloquei aqui alguns pontos, né? O que podemos utilizar como meio, nunca como fim em si mesmo, é exatamente o dinheiro, é ser próspero, o dinheiro em si, ter dinheiro. Dinheiro é algo importante? É. É bom? É. É pecado? Não. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado você ter muito. Não, não é pecado. O pecado está no mau uso do dinheiro. O pecado está em você não saber lidar com o uso do dinheiro. Muita gente tem muito dinheiro e por inconscientemente idolatrar o seu dinheiro, ele se torna uma pessoa religiosa, mas o que prevalece na vida daquela pessoa é o dinheiro. Caso do jovem rico. Jovem, rico, de muitas posses, muitos bens. Mas era um cidadão exemplar, admirado, acredito, por todos daquela cidade, da sua seletiva comissão
da ilustre, né, vamos assim dizer, aquela top de linha, né, da socialite daquele tempo de Israel, um homem que cumpriu a rigor todos os preceitos de Moisés. Mas quando Jesus, só te falta ainda uma coisa: vai, vende tudo que tens, distribui os pobres, depois vem e segue-me. O texto fala que aquele jovem ficou triste, abaixou sua cabeça e saiu sem falar nada. E Jesus não falou: oh, vem cá, não, vem cá, vamos conversar. Não, deixou ir. E disse mais: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque muitas das vezes, queridos, nós somos avarentos. Muitas vezes somos apegados ao dinheiro. E aí a gente pensa que o rico que é apegado ao dinheiro. Tem muito pobre que é apegado ao dinheiro, queridos. Tem muito pobre que mal tem, que é apegado ao dinheiro. Então vamos ver um bocadinho isso aí. Vamos ver algumas coisas que nós podemos detectar dentro do relacionamento do casal que podem trazer dificuldades dentro desse relacionamento. Por quê? Por que eu digo isso? Eu conheço casais crentes, evangélicos, que um não sabe o que o outro ganha. É absurdo. Eu não sei quanto minha esposa ganha, minha esposa não sabe quanto eu ganho. Olha, você vai pagar isso, 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 eu vou pagar isso, isso. Quando ela tem um problema, tem uma coisa, não, eu vou te emprestar o dinheiro, tá? Depois você me paga. Esquisito isso, não é? Mas existe. Existe isso. Existe essa situação. Existe a situação da pessoa cuidar, ganhar o seu dinheiro, ajuda lá na casa, né? E depois faz o que bem entende e acabou. Não está preocupado de uma situação, não está preocupado com projetos. Vamos ver aqui algumas coisas que acontecem que a gente precisa entender melhor. Não sei, não vou pedir ninguém que levante a mão aqui, que se manifeste, qual é a sua experiência. Não. Mas vamos entender um pouco melhor se houver alguém aqui dentro que esteja passando por essa experiência ou conhece alguém, você poder ser um canal de bênção para essa pessoa, poder auxiliar, poder ajudar. E aí, o que acontece? Por que existem essas diferenças? E como nós entendemos melhor essa diferença? Eu coloquei aqui assim, ó. Cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa, cada um de nós que aqui estamos, hoje, muitos casados, que hoje constituem uma família, eles tiveram a sua primeira família, que é a família de construção, de formação do caráter, da índole, dos sentimentos, a formação da pessoa como um indivíduo em si. E essas experiências é que marcam e formam essas pessoas para que elas sejam projetadas no futuro e vivam suas vidas para o futuro e levem consigo bases para a formação de uma nova família. E aí que está o grande problema. Porque se aquela pessoa ela recebeu uma boa formação, uma formação de base, uma formação fundamentada na palavra da verdade, ela tem grandes chances na sua próxima família, na sua família definitiva, posso assim dizer, viver coisas tremendas, crescimento, felicidade. Mas se ela foi uma pessoa que experimentou, que fez parte na sua construção de uma família disfuncional, de brigas, confusões, dívidas, traições, uma série de situações, ela vai carregar com isso dentro dela e ela vai ter problemas no novo relacionamento. Por quê? Porque o seu cônjuge também tem a sua história de vida, as suas experiências na sua família em relação a finanças. E aí pode dar um choque muito grande, porque um pode vir daquela família que trazia tudo controlado, tudo direitinho, não devia nada, não usava nem cartão de crédito, que muitas vezes naquele tempo nem tinha, mas pagava tudo com dinheiro. Se fazia algum crediário, era fiel ali para pagar. E pode o outro cônjuge vir de uma família que comprava, não pagava, gastava mais do que tinha, fazia um monte de dívida e depois ficava todo enrolado. Depois tinha que ter gente lá na porta querendo bater, pegar de volta. Irmãos, quantas vezes, né? Eu hoje posso entender. Até hoje tem, né? Não sei se está no Rio, mas aqui a gente costuma ver. Aqueles mascates que vende cobertor, vende móvel, vende nas casas, né? Até tem os aí que andam por aí ainda, não é isso?
E muita gente compra isso, aí depois a pessoa some, dá calote, não aparece, o cara vai lá bater na porta, mas não dizer que eu não estou, né? E fica aquela confusão, é uma coisa horrível. A pessoa que não consegue, é desequilibrada financeiramente, ela traz prejuízos muito grandes. Vou estar longe. Vou estar bem longe. Porque isso cria uma série de problemas, de vergonha, de embaraços dentro do seio familiar. Então nós vamos ver aqui. O que acontece? Essas pessoas que muitas vezes elas não conseguem levar uma vida financeira compromissada, ela advém de um caos. Então é muito importante que, como cônjuge, você que tem uma centralidade nas finanças, você domina melhor as finanças, você pode, chega e conversa, é o diálogo, queridos, é dialogar, é sentar e conversar. Todo casal, ele precisa, antes de casar, já definir a sua organização financeira. Porque, principalmente, queridos, quando estão para se casar, muitos começam a comprar um enxoval, compra geladeira, compra o fogão, não é isso? Eu, quando me casei, antes de me casar com a Ângela, eu comprei o meu fogão, comprei a minha geladeira, comprei um faqueiro, isso, no porcão. Troço antigo demais. Era lá no Mercado São Sebastião, tinha um porcão. O porcão, né, que era a casa da banha, então eles criaram um porcão que vendia eletrodoméstico também. E eu comprei, queridos, ali, uns 3 meses ou 4 meses antes de me casar, eu comprei aquilo ali. Eu trabalhava, né, eu tinha meus recursos. E os pais da Ângela, muito apertados, porque eles estavam construindo a casa de cima. E eu acho muito interessante que o Afonso e a Dona Eva sempre contaram isso, que eles decidiram construir sem muita condição, assalariados, e eles chegavam a repartir um ovo para botar metade na marmita um do outro, porque a situação era muito difícil, eles tinham que economizar muito para poder comprar material e para poder construir a casa. Então, quando eu conheci a Ângela, eles estavam acabando a casa de cima, estavam muito apertados, e a dona Eva ficou muito preocupada acerca disso. Não se preocupa não, que eu tenho condições, então eu compro tudo direitinho. Nós compramos, né? Eu comprei, né, a geladeira, comprei o fogão, comprei um faqueiro que estava em promoção. Eu fui comprando as coisas para a gente poder nos casar. E isso é muito importante, esse planejamento. E depois, queridos, saber que aquilo que foi adquirido, que um ou outro comprou, não pertence mais ao outro, mas agora pertence ao casal. O casal tem o direito sobre aquilo. Eu comprei a geladeira é minha. Cuidado quando bater minha geladeira, hein? Não tem isso? Está batendo a porta da minha geladeira. Ou seja, cuidado com os meus faqueiros, cuidado aí. O fogão, você tem que limpar esse fogão, poxa, eu paguei esse fogão, foi um custo, foi caro esse fogão, tem que limpar esse fogão direito. Essas coisas, queridos, tudo traz individualismo dentro do relacionamento, traz problemas. E a gente começa a ver as pessoas olhando os objetos como algo mais importante do que o relacionamento, do que a partilha, do que a comunhão ali. Os salários começam a ficar de uma forma muito individualistas. Ou então, quando não, o homem ou a mulher tem a compulsão de comprar. Queridos, que coisa horrível quando alguém, um dos cônjuges, tem a compulsão de comprar. E a compulsão de comprar vem de um problema pré-existente, que eu não vou entrar no caso aqui agora. Mas é um escape que a pessoa tem para aliviar uma situação na vida dela. Ela tem necessidade de comprar para aliviar uma tensão, para trazer algo na vida dela. Ela precisa comprar, então ela não tem condições, o cartão dela já está estourado, mas ela vai e compra e acaba botando a família em dívida. Acaba colocando a família numa situação precária, uma situação de dificuldade, porque decidiu comprar um carro fora da hora, sem condições, decidiu assumir a prestação de uma televisão ou algo que não era de acordo, não estava em concordância com a família, e aí compromete a família, compromete o orçamento familiar, e aí começa a gerar as brigas, começa a gerar as confusões. Por quê? Porque todo o orçamento doméstico fica comprometido. A pessoa não pode sequer pegar um resfriado que não tem dinheiro para comprar nenhuma aspirina.
Se compra, vai ficar devendo na farmácia. E aí começa as lutas. Por que você comprou? E começa a confusão, começam os problemas. Então, a situação da compulsividade, a situação da falta de administração, precisa ser visto pelo casal de uma forma. Você precisa analisar. O cônjuge que é mais centrado nisso, ele precisa puxar, conversar, procurar saber, vem cá, como é que era a finança na sua casa, com seus pais? Como é que era? O que acontecia lá? Quem comprava? Como é que era? Você vivia em dívida? Procure saber. Procure entender, procure compreender e trate, ajude. Assim, agora vai ser diferente. Tem que ser assim. Tem que chamar o ajuste. Tanto a pessoa que entende não pode dominar, como aquela pessoa que absorveu um método errado, disfuncional, tem que se adequar. Porque é a sua nova vida, é a sua nova família. Ela precisa se ajustar. Não pode trazer essas situações para dentro do casamento que vai gerar problemas. Eu conheço pessoas, queridos, que pode ganhar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil e vai continuar devendo. Porque compra coisas sem importância, quando a coisa de maior importância vai deixando para trás. Vai empurrando. Vai deixando para o dia seguinte, deixando para o mês seguinte, vai empurrando. E vê um sapato novo, vê uma bolsa nova, vê um aparelho novo, vê uma coisa nova e vai comprando. Não pode. Quando casados, queridos, a gente precisa entender o seguinte: eu não posso gastar 1 centavo do meu dinheiro sem a concordância da minha esposa. Da minha esposa. Eu quero comprar algo novo, eu quero comprar uma coisa, eu quero trocar de carro, por exemplo. Eu tenho que sentar com a minha esposa, conversar com ela e ver com ela assim, eu estou com vontade disso. Se ela fala assim, agora não dá. Agora não dá. Agora não dá porque agora a gente está apertado, a gente tem isso como meta, a gente primeiro, eu tenho que fazer alguns exames, que às vezes a mulher, queridos, que é mais suscetível a ir médico, essas coisas, tem que priorizar isso. Então, às vezes, a mulher fica assim, sem poder ir ao médico, sem poder fazer exames, sem poder comprar remédios, porque o orçamento está comprometido com um carro novo que comprou, com uma dívida que está aqui. Tem gente, queridos, que assumindo prestação de carro que não tem condição nem de trocar a descarga do carro se pifar. Sabia disso? Um troço muito doido. O cara compra um carro bonito, paga, mas se der problema na descarga, ele não consegue nem trocar a descarga do carro, porque ele não tem orçamento para trocar a descarga do carro. Ele não consegue fazer a manutenção do carro. Para que ter um carro desse? Daqui a pouco está lá, busca e apreensão, batendo na porta dele, para levar o carro embora. Pagou tantas prestações, perdeu porque não tem condição de pagar mais o carro. Então, queridos, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa saber a origem dos problemas financeiros que estamos vivendo hoje, que é oriundo dessas influências da segunda família. E temos um coração aberto para tratar juntamente com o nosso cônjuge. A segunda coisa é não potencializar a culpa acerca de alguma situação que ocorra dentro do casamento. Dependendo do que haja, queridos, o esquecimento de pagar uma conta, fazer a conta errada do orçamento doméstico, alguma coisa que possa gerar uma multa ou gerar um problema financeiro, é muito importante a gente entender, analisar o que aconteceu e a gente resolver o problema sem potencializar a culpa. Porque senão, queridos, vai gerar problemas, vai gerar discussões. Se é uma coisa de reincidência, então precisa ser tratado. Se você deu, por exemplo, se vocês dois combinaram, não, você vai ficar responsável por pagar essas contas aqui. Você vai ficar responsável, você pega o dinheiro, paga essas contas. Se a pessoa é muito esquecida, se a pessoa ela não consegue atender essa demanda, então você pega aquilo e deixa ela fazer outras coisas. Tem que se encontrar uma solução.
que não pode, querido, é a gente querer potencializar demais a responsabilidade em cima do outro e gerar um problema de conflito dentro do lar, um problema de embatia, um problema de guerra. Isso a gente tem que ficar muito atento. A gente tem que ficar ligado. Porque isso é que acontece? Vou falar uma coisa para vocês. Porque senão, se o casal tem filhos, os filhos acabam absorvendo. Você está sendo uma família que vai passar à frente um problema que você viveu, por isso que você está vivendo aquele problema. Se o problema que você está vivendo seja oriundo da tua família anterior, pelo modo que você viveu, pelas informações que você recebeu, tá? E hoje isso está refletindo dentro do seu relacionamento doméstico, financeiro, com o seu cônjuge, no seu lar. E se você cria atrito, se você dá início a confusões, a conturbações dentro do lar, se os filhos, se você tiver filhos, se ele observar, isso eles vão absorver. A criança ela não processa aquilo, ela não entende bem aquilo. O que fica pegado é a confusão, é o problema, é o conflito. E isso a gente tem que ficar atento, queridos, porque isso cria traumas na vida da criança. E ela, aquela criança, futuramente vai ser mais uma pessoa que vai gerar um problema na família dela. Então hoje como igreja, queridos, nós precisamos ficar muito atento ao que a palavra nos ensina para que tenha uma família saudável em todos os aspectos. Todos os aspectos, principalmente o aspecto financeiro. Nós temos um curso aqui na igreja que já fizemos, e quando for conveniente nós voltaremos a dar, que foi muito bem aceito, muito bem falado, que se chama comunicação, sexo e dinheiro. São as 3 áreas de maior problemática dentro do casamento. Comunicação, sexo e dinheiro. E assim que for possível, nós vamos voltar a dar esse curso também aqui na igreja. Os amados aí que ainda não fizeram esse curso, façam quando ele abrir, porque ele vai abençoar a sua vida muito mesmo, mas muito mesmo. Tá bom? Então vamos lá. A outra coisa é sonhar juntos. O casal, ele precisa ter sonhos. Ele tem o sonho dele e ela tem o sonho dela. É claro, os sonhos individuais. Nada que seja errado. Mas existem os sonhos em comum. De repente, uma casa própria. Cada sonho, queridos, vai desencadear na vida do casal uma cobrança, uma exigência, um esforço. Se o casal que paga aluguel, ele deseja ter uma casa própria, claro que vai demandar na vida desse casal uma atitude de saber lidar melhor com suas finanças, de fazer economia, de abrir mão de outros sonhos. O que não pode, queridos, é misturar sonhos violando aquilo que já foi tratado. Se o casal concorda, vamos comprar uma casa, vamos entrar aí nesse financiamento, Minha Casa Minha Vida, o nosso orçamento dá, vamos embora, então vamos. Mas se caso ter que entrar e ter que segurar a situação, a barra para não tem como, por exemplo, querer comprar uma casa, um apartamento num financiamento que vai comprometer grande parte do orçamento doméstico e querer trocar de carro, aí querer trocar toda a cozinha, a querer comprar uma televisão de 75 polegadas, a querer comprar o último iPhone que tem no mercado. Não pode. Não tem como. Se tem condição, tudo bem. Se tem condição de atender o sonho comum do casal e atender o sonho de um, ótimo. Mas se não for possível, tem que haver um bom senso. O casal precisa sentar, precisa analisar, precisa organizar, ele precisa ter harmonia. O que nós acabamos de ler aqui? Que se não houver concordância, se não houver comunhão, se não houver aquele caminhar junto, queridos, se houver divisão, vai se acabar. Vai destruir o relacionamento. Vai acabar. E hoje, queridos, uma das coisas que mais levam casais aí do mundo ao descrito da separação, descrito nem existe mais, o divórcio, é dinheiro. É dinheiro. Dinheiro é um assunto que mais está cotado mais ou menos entre 60% e 70% da separação de casais. Está mais além do que adultério. Está mais além do que infidelidade.
O dinheiro é um problema muito sério dentro do relacionamento dos casais. A outra coisa é mão à obra. O que é isso? Planejou, sentou, não seja procrastinador. Faça. Se empenhe em começar a fazer imediatamente aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado, aquilo que os dois somaram, viram, fizeram o levantamento, estão de acordo e comecem a fazer. Não fique procrastinando. O homem tem sua parte e a mulher tem sua parte. O homem não seja tardio, não demore, não custe a resolver as coisas, não demore lá na caixa para ver os papéis, ver o que tem que reservar, sabe o que tem que correr atrás. Porque senão, queridos, acaba trazendo aborrecimento. A mulher está ansiosa, doida para ver a casa dela, e o marido fica lá: "Ô, meu bem, já foi lá? Ah, não deu para ir não. Eu vou lá amanhã. Aí não vai, passa a semana toda e não foi. Ih, mas ó, cheguei lá, mas falou, eu tenho que ver primeiro. E fica enrolando, passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a mulher fica nervosa. Aí a mulher começa a dar coice, desculpe, né? Desculpe aí a expressão, e o marido fica bravo com a mulher. Porque a mulher fica irritada. Mas, claro, queridos, como é que você quer a sua mulher te amando, maravilha, e você está vendo a tua procrastinação, a sua dificuldade, a sua lerdeza em tomar uma decisão que é sua? E hoje, queridos, nós temos uma gama muito grande de homens que ficam deixando responsabilidade de casa dele para a mulher fazer. Isso é errado. O que é do homem, o que é da mulher, o que é para o homem fazer, ele tem que fazer, não adianta ele jogar para cima da mulher, ele tem que fazer. A mulher tem a parte dela, que é ajudar o marido, é empurrar o marido, é ajudar o marido, e ele tem que entender isso, para que haja harmonia dentro do lar, queridos. Porque senão vira uma confusão, queridos, vira uma coisa terrível. E a tristeza, a insatisfação, isso acaba, queridos, isso acaba afetando o relacionamento sexual do casal. Aí o homem aí começa a mexer na parte fraca do homem. Aí o homem fica irritado. Mas como ele quer uma mulher cheia de amores por ele, se ele não está nem aí para fazer aquilo que agrada a ela? Como é que ele não se atenta? Como é que ele não se desperta? Como é que ele não está fazendo a parte dele? Depois que a mulher cheia de amor por ele. É difícil, queridos. É difícil. A gente tem que ficar muito ligado com isso para criar essa harmonia de um todo, principalmente nessa parte financeira. Diálogo financeiro. Vamos lá. O que é o diálogo financeiro? Como eu falei aqui, queridos, existem muitos casais que acabam não compartilhando, não revelando quanto ganha, não revelando os seus investimentos, não revelando para onde vai as suas finanças, né? Existem recursos que a pessoa, que o cônjuge não sabe. E isso aí, queridos, é algo preocupante dentro do relacionamento. Porque como nós lemos ali, se Deus fez o homem e a mulher, e quando eles se juntam são uma só carne, por que existe essa individualidade? Por que essa separação? Por que é uma só carne em umas áreas, mas a área de finanças é cada um por si? Não dá para entender. Ali está falando de um todo. De um todo. O homem e a mulher é uma só carne. Eu tenho que ser transparente com minha esposa, eu preciso falar com ela as dívidas que eu faço, as coisas que eu faço, né, os empenhos que eu tenho, os biscates que eu faço, o meu salário, quanto eu ganho, se eu ganhar algum bônus, se eu ganhar algum aumento de salário. Ah, não posso falar com minha mulher, não. Se eu falar com ela que eu ganhei um aumento, ela vai logo querer comprar um negócio novo. Não, que isso? Fala, conversa. Não quer dizer que ela quer e você vai fazer, não. É sentar, é conversar, é ter diálogo. Eu botei aqui uma coisa muito interessante. Eu botei aqui, ó. No casamento, o diálogo financeiro harmonioso pode se transformar em crescimento mútuo e conhecimento ainda mais profundo do outro. Prestar contas do que gasta é uma forma de honrar o seu cônjuge. E abrir mão do egoísmo é uma expressão de amor. Ou seja, prestar conta do que você ganha, para onde vai o seu dinheiro, o que você está fazendo, o que você comprou, é uma forma, queridos, de você honrar o seu cônjuge.
Eu saio na rua para fazer, porque eu estou mais na rua fazendo as compras. Eu compro uma coisa, querido, se eu for ali na Tropeiro Velho, se eu comprar ali uma ração para minha gata, se custar R$ 10, eu tenho que tirar o papelzinho e levar para a Ângela. Se eu chegar em casa, o que é que você comprou? Não leva o papelzinho? Ela tem que levar o papelzinho da máquina, porque ela senta, ela faz aquela planilha, se entra, peraí, isso aqui, para onde foi? Vai lembrar para onde foi aqueles R$ 10, queridos? E agora? Já se passou quase um mês, como é que eu vou descobrir? E eu fico, queridos, nossa, eu vou para lá, eu vou para o joelho, fico, Senhor, meu Deus, me revela, Senhor, por favor, me revela. Porque senão a coisa fica feia para o meu lado, querido. Ela quer saber onde foi aqueles R$ 10. Não é que ela desconfia, não é isso, mas ela quer o controle, ela quer saber direitinho. Eu honro ela dessa forma, né? Tudo eu peço notinha, tudo eu peço. Para quê? Posso levar para minha esposa, para ela ficar sabendo, para ela ter o controle, ela poder fazer o levantamento, se está sendo tudo gasto dentro do controle do nosso cartão, se está dando para pagar tudo direitinho. É a parte dela, eu deixei ela fazer isso, né? Ela pensa que domina, deixa ela pensar isso. Então eu deixo, honro ela direitinho. E a parte de você amar o seu cônjuge e você pensar nela, pensar nele, né? Você está investindo, acreditando. A Ângela tem que me segurar. Meus filhos estão aqui, sabem. Tem que me segurar. Porque se eu saio com ela, você fala assim, que coisa bonita, vamos comprar. Não, vamos comprar. Eu tenho prazer de agradar. Eu fui há pouco tempo lá em Petrópolis levar o meu sogro. Aí ela decidiu, né, ir lá na Rua Tereza para comprar uma coisinha só, um vestidinho só que ela precisava lá. Aí começamos a sair, gente, que coisa tortuosa. Mas eu fui. Que coisa tortuosa, meu Deus do céu, pé de mulher não é possível, aguenta, o meu pé já estava andando um bocadinho, eu estava latejando, os dela andando para cima e para baixo em nada, e entra numa loja, sai, entra na outra, e vem na outra, não gosta, vamos voltar naquela lá em cima, meu Deus, e volta lá em cima na outra. Olha, rapaz, vou te falar, hein, aí tá bom, aí compra um e compra outro. Não, tá bom, vamos comprar esse também. Então, porque eu tenho prazer, queridos. Eu tenho alegria de agradar a minha esposa, de comprar o que ela gosta. Ela ficou apavorada. Não, minha filha, você merece. Eu quero que use, né? Porque tem troço que ela comprou até hoje não usa. Mas não tem que usar, é comprar para usar. Porque isso me dá alegria. Ver a alegria dela, a satisfação dela. E a Ângela é uma pessoa que eu faço questão de agradar, porque ela não gasta, ela é bem segura, ela é bem ciente, ela é bem centrada. Como ela foi criada num lar que os pais controlavam bem as finanças, ela absorveu isso da família dela. O Afonso e a Dona Eva eram bem controlados. Se hoje eles, pobres naquela época, trabalhando em tecelagem, ganhando o salário mínimo, conseguiram comprar terreno e construir 2 casas, queridos, é porque tinham que ter muito controle financeiro. Quem é daqui sabe que há 50 anos atrás, a dificuldade que era para conduzir uma família, para construir uma casa, sabe a dificuldade? Sabe que a pessoa tinha que ter um controle muito grande, tem que ter um empenho, era uma determinação, o casal tinha que andar em harmonia. Hoje, queridos, se oferece muitas oportunidades, muitas coisas para consumismo, e hoje se tornou ainda mais difícil do casal ser harmonioso, porque são muitos itens que chamam a atenção do homem e chamam a atenção da mulher de forma individual. E essas ciladas, como casal, nós temos que ficar muito atentos. E a Ângela, como veio de uma formação, ela sabe controlar, ela traz tudo bem controladinho, tudo bem organizado, e eu fico feliz, eu fico seguro de saber que ela está controlando, está tudo harmonizando, tudo direitinho, né? E ela cobra bem, ela sabe cobrar bem. Ela pega em cima, ela cobra direitinho, mantém tudo controlado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso gera segurança para a gente, gera alegria, gera confiabilidade. E é isso que a gente precisa entender, queridos. Esse diálogo, eu botei mais aqui também. Existem muitos casais que trazem suas finanças em segredo, chegando até o absurdo de um não saber o quanto o outro ganha. Esse tipo de atitude revela que algo está errado. Falta de segurança no cônjuge, gastos indevidos que o cônjuge não pode saber, medo em perder o controle do seu dinheiro. A realidade que a palavra de Deus nos mostra é que os dois são uma só carne. Vale também para a área financeira.
sentar e conversar sobre o dinheiro com o cônjuge é de extrema importância, pois gera segurança no relacionamento, expressa respeito, demonstra amor e uma coisa que eu quis separar de muito importante: quebra ferramentas que o inimigo poderia usar para construir uma arma contra a felicidade do casal. Então, quando você tem transparência, quando você tem diálogo financeiro com seu cônjuge, você está quebrando, desfazendo as armas que o inimigo poderia construir para destruir o seu casamento, para acabar com o seu casamento. O nosso inimigo, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele é muito astuto. Ele faz planos, ele elabora meios dentro da fragilidade, dentro da vulnerabilidade do casal, para exatamente colocar uma semente, colocar algo para prejudicar, para criar ali um distúrbio, para criar ali uma confusão, uma desconfiança. E aí, queridos, para mim poder acabar, eu não quero demorar muito, já estou demorando, deixa eu ver que horas são. Aí, um pouco, então, quero falar rapidamente sobre 5 possíveis problemas dentro do relacionamento do casal. Primeiro, dinheiro usado como instrumento de poder e manipulação. Aquele que trabalha quer manipular aquele que não trabalha. Ou aquele que ganha mais dentro de casa quer poder ter o controle das finanças porque ganha mais. Há casos, pode acontecer, da mulher ganhar mais do que o homem. Depende do estudo, depende da oportunidade, onde ela trabalha. Então ela pode ganhar mais que ele. O que a mulher não pode é querer dominar dentro de casa o domínio financeiro, porque o marido ganha menos do que ela, e achar que tem direito, que ela tem mais poder de voz dentro de compra, dentro do lado, do que o marido. Está errado. Dinheiro tem que ser junto. Se ela ganha 10 mil e ele ganha 4 mil, a família ganha 14. Acabou. É isso aí. Tem que sentar, tem os sonhos, tem as metas, tem os objetivos, precisa se sentar, precisa haver harmonia, mas nunca pode inferiorizar o outro ou menosprezar o outro porque ganha menos ou porque não trabalha. Há uma coisa, queridos, que acontece muito, muito conosco, homens, que é muito errado, que é não valorizar o trabalho da mulher doméstica, o trabalho da mulher em casa. A sua mulher, ela é do lar. Se ela não trabalha fora, ela cuida do seu lar. Se ela cuida do lar. Tem que cuidar do lar. Tem mulher que fica o dia todo em casa vendo novela, vendo série e não cuida do lar. Aí é diferente. Mas se ela cuida do lar, se ela é aquela mulher que cuida da sua roupa, faz a sua comida, ela mantém a casa limpa, ela cuida bem de todo o geral da casa, ela é tão importante na sua vida ou para o contexto familiar do que você que trabalha fora. Se você, meu amado, que trabalha fora, não sei quanto você ganha, 4 mil, 5 mil, 10 mil, não importa. Você não pode menosprezar o trabalho da sua mulher. Ela trabalha em casa, ela faz a comida com prazer, ela lava a sua roupa, ela cuida da casa, ela traz tudo harmonizado, ela trabalha, ela cuida do ambiente que quando você chega, você pode encontrar um lugar gostoso, favorável, cheiroso. Então, é tão importante valorizar isso. E vou dizer mais, queridos, que não vai te arrancar pedaço, não vai te matar. Chegar ainda e fazer um agrado, lava uma loucinha. Que isso, pastor, tá maluco, agora você pirou. Não, faz uma loucinha, querido, faz uma loucinha, entende? Faz alguma coisinha, de repente, um lanchinho de vez em quando, tira ela do fogão, leva um dia para comer fora, dá folga aos domingos, né? Invista na sua esposa, leva você não vai cozinhar hoje. Hoje nós vamos comprar uma quentinha, vamos sair para comer fora. Faça isso, queridos. Tá rindo, né, meu? Tá bom, né? Tá machucando, Otto. Fala assim, tá machucando, pastor? Tá na hora de parar, fala assim. Então, queridos, isso é muito importante, queridos. Não é porque você trabalha que você ganha que você tem que ver a sua esposa como escrava, como empregada. Não faça isso.
valoriza o trabalho dela, ela vai valorizar o seu. Ela vai valorizar o seu. Olha o que Rebeca... Raquel. Não, Rebeca. Rebeca fez com Jacó. O que ela fez? Ela contornou, ela incentivou o filho a enganar o pai. Olha a desgraça que criou dentro da família de Jacó. Olha que situação que acabou perpetualizando para a sua próxima geração. E ela acabou tendo que, infelizmente, ver o seu filho se afastar dela por causa daquela situação, por ter enganado a Esaú. E sumiu por uma terra distante e não teve mais notícias do seu filho. E o seu filho agora estava numa terra distante, um parente dela, com o irmão dela, e o quê? Padecendo engano. Jacó falou para Labão que ele tinha enganado ele, o seu salário, mais de 10 vezes. 10 vezes o salário de Jacó havia sido enganado, enrolado, trapaceado. Consequências, queridos, de uma família para a outra por uma palavra, por uma atitude errada, ou de vingança, ou de predileção, ou algo inconsciente, uma visão individualizada, porque enquanto Esaú amava, Isaac amava Esaú, né? Isaac amava Esaú, Jacó era preferido de Raquel. Nossa, a gente confunde um pouquinho, né, os nomes. E isso criou divisão no meio familiar, criou uma confusão ali no meio familiar. Separação, individualismo. A gente vê, queridos, dentro da Bíblia, o resultado do mau comportamento, das más atitudes familiares dentro daqueles homens que viveram na presença de Deus. A Bíblia não esconde isso. Ela deixa claro para que sirva de exemplo para nós, para entender, não é uma pessoa que recebe a bênção de Deus, que possa não tomar atitudes erradas e sofrer as consequências. Entendam isso. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós estamos frequentando igreja, não é porque nós temos a bênção e falamos disso, que nós não vamos ter atitudes erradas que vai comprometer a nossa família. Sim, vai comprometer. A gente precisa ficar atento às nossas atitudes que falamos, o que fazemos, as palavras que liberamos. O incomodado que fica em silêncio, né? Desculpa, a segunda, traição financeira, é a falta de não comunicar, é a falta de fazer compra sem falar. Eu coloquei uma coisa aqui, queridos, que me chama muita atenção. Há quem mantenha contas, negócios, investimentos escondidos do parceiro com medo de que ele queira uma fatia daquilo que ele faz. Exemplo mais extremos de traição financeira são as compras compulsivas, o vício com jogo e droga. Vocês sabiam, queridos, que existem pessoas dentro da igreja que bancam drogas? Crentes dentro da igreja que bancam drogas. É uma forma até controlada. A pessoa não chega a esse ponto, mas mantém um vício de uma cocaína, mantém um vício de uma maconha. Ele consegue manter? Vocês sabiam disso? Ele consegue manter? Ele não entra no desespero, ele não abusa, ele usa de vez em quando. Mas eu conheci uma pessoa que veio nos procurar, lá na comunidade, que era presbítero de uma igreja que fazia uso de maconha. E ele chegou desesperado, porque ele não queria que a igreja soubesse, que o pastor não soubesse, mas ele era dependente, só que ele estava perdendo o controle daquilo. E era presbítero da igreja. E a mulher estava desesperada, porque eles estavam começando a se afundar financeiramente. Por muito e muito tempo ele usava, controlava. Agora entrou num estágio que não estava mais conseguindo controlar. Compulsões podem destruir as finanças de uma família e que requer, em alguns casos, tratamento médico ou psicológico adequado. Os segredos podem ser considerados traição, uma vez que derivam da falta de confiança, além de poderem criar distorção de um rico e de um pobre vivendo dentro do mesmo lar. Enquanto um fica
ali saciado pelo seu prazer, pela sua compulsão, o outro fica enlouquecido por dívidas, comprometimento, dando desculpas. É horrível, queridos, isso. Enquanto algum tenta viver a ilusão, o engano de que tem algo e está tudo bem, o outro está desesperado porque está comprometido financeiramente. A outra coisa, queridos, é ficar em silêncio. É quando a pessoa se posiciona num silêncio, ela fica, deixa eu ler rapidamente para poder ser mais rápido. O silêncio de quem se sente incomodado, oprimido, controlado, é que está desconfiado de que o outro mantém um segredo. É também um sinal de um relacionamento que está se degradando. Se um dos dois sente que aquela situação não é adequada, mas se cala para manter um falso equilíbrio na relação, aquilo pode virar a ser uma bola de neve. Ah, não, eu sei que está acontecendo algo errado, mas eu não quero mexer. Eu não quero tocar nisso. Deixa eu falar uma coisa aqui que é grave. E eu peço, por favor, que os irmãos e irmãs entendam o que eu vou falar. Não estou falando da casa de ninguém, eu estou falando o que acontece, queridos. O que acontece? Tem esposas que elas elas chegam ao estágio de serem prostitutas do seu casamento. O que é uma esposa ser prostituta do seu casamento? Quando ela se condiciona a uma coisa, a uma situação, para não perder os benefícios do casamento. Ela não perdeu o benefício de ter uma casa própria, ela não perdeu o benefício de ter as coisas que o marido compra para ela. Eu conheci mulheres cristãs que faziam vista grossa ao relacionamento extraconjugal do marido para ela não perder o que o marido tinha que oferecia a ela. O que é isso? A prostituição. O que é a prostituição? A pessoa se prostitui para se manter, para ganhar dinheiro. Ela usa o corpo dela para manter uma posição, para viver, para se alimentar ou para obter os objetivos dela. Existem esposas que são prostitutas do seu casamento, porque ela não se posiciona, ela fica calada, ela mantém uma situação, ainda que ela saiba ou desconfia, mas ela fica na dela, porque ela não quer perder os benefícios que ela tem dentro do casamento dela. Ela não quer reivindicar uma mudança, ela não luta por uma mudança, ela tem medo. E não pode ter medo, não pode permitir, porque senão, meu amado, minha amada, você é conivente com o pecado. Isso te faz tão pecadora quanto o teu marido, tua esposa. Isso te faz tão comprometimento com o pecado do que aquele que está fazendo em si aquele pecado, cometendo aquele pecado. A gente precisa atentar para algumas coisas, ficar atento a algumas coisas que nos chamam a atenção e que a gente toma atitude errada em benefício de algo que não é aquilo que Deus quer. Ah, mas Deus quer, mas eu tenho que saber a que ponto que eu vou me colocar dentro do que a palavra de Deus me ensina para que eu possa manter a minha autoridade no meu casamento. Eu não posso me envolver com as coisas erradas do meu cônjuge. Muito pelo contrário, eu tenho que auxiliar, eu tenho que buscar uma resposta, eu tenho que buscar uma mudança. Eu tenho que orar para isso. Eu sou um cristão, eu tenho que buscar em Deus o resultado daquilo. Já falei do que no trabalho se sente mal. Eu coloquei uma coisa aqui, queridos, a questão dessas traições financeiras. O Brasil, no regime padrão das uniões, e da comunhão parcial de bens, ele prevê que rendimentos e bens adquiridos durante a união sejam para o bem comum, o bem da família, portanto, pertence a ambos. Relação esta que exige muita confiança e honestidade. Está dentro do nosso regime, da Constituição, do casamento. Uma lei que foi feita, acho que em 1928, se não me engano. Comunhão de bens. Total de bens, comunhão total de bens. Quando nós se casa, a gente casa isso, Tem casamentos hoje, comunhão, como é que é? Parcial de bens, comunhão, de isenção de bens, uma coisa assim, ou seja,
tudo que ele adquiriu antes é dele, tudo que adquiriu dela, ou tudo que adquiriu um outro prestando conta, mesmo dentro do casamento, pertence a ele, pertence a ela. Olha só, que coisa doida. São casamentos que são contratos, não são aliança. A gente defende um casamento de aliança, comprometimento, algo que é comum, algo que é de Deus, é aliança. E não um contrato. Casamento não é um contrato. Casamento é cumplicidade, é estar junto, é estar envolvido. O que respingar lá, respinga em mim também. É ali, é junto. Não existe separação, não existe individualidade, não existe o que é seu, o que é meu é meu. Ó, esse lado aqui do armário é meu, tá? Não bota tuas coisas aqui não. Se eu ver uma meia tua aqui, a coisa vai ficar feia. Se o camarada, coitado, chegar lá, se enganar, né, pegar a cueca e jogar lá no meio da coisa, tá perdido, coitado. Chega no dia seguinte, a coisa está toda cortada. A gente precisa, dentro do nosso relacionamento doméstico, entender essa partilha, essa comunhão, essa cumplicidade dentro do casamento. A dificuldade para chegar às soluções harmoniosas dentro do problema financeiro. A resolução de atritos por causa do dinheiro e a manutenção da saúde do relacionamento normalmente passam pela forma como o casal lida com os problemas em geral. Até porque, bem claro que os problemas financeiros dos itens anteriores não só têm a ver com dinheiro. Há alguém que usa o dinheiro para manipular o outro ou que cala diante dos problemas, certamente tem outras questões mal resolvidas. Vamos lá, para encerrar. Conclusão. Não se deixar envolver numa busca pelo culpado. A compreensão pode ser até mesmo a solução para brigas e desentendimentos. Sonhar faz parte do casamento e faz um bem enorme ao casal. Trabalhar em conjunto, fazer metas, dar risada dos erros do passado, digitar na planilha o orçamento familiar e fazer disso motivo de diálogo e comunhão. Dinheiro é apenas um meio, uma ferramenta que o casal utiliza e depois guarda no armário. O amor é o cerne do casamento e está acima, muito acima das questões financeiras. Que Deus abençoe o seu casamento e as suas finanças, meu amado. Que Deus possa estar te ajudando, fazendo entender e compreender a importância da cumplicidade, da harmonia, de valorizar o seu cônjuge, de valorizar o que ele faz, de valorizar o que ele é para você, o que ela é para você. Pedro, assim como Paulo, orienta que o marido deve amar a esposa e a esposa honrar o seu marido. É uma coisa interessante isso. Essa determinação de cada sentimento, de cada atitude é algo muito interessante. E a gente precisa ficar atento para a gente poder estar colocando em prática no nosso casamento, em todas as áreas, queridos, em todas as áreas. A gente poder estar vivendo uma vida harmoniosa no nosso relacionamento. Amém?